Amém. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica do dia 16 de junho. 1 Reis, capítulos 16 e 17, Salmo 134, Provérbios, capítulo 17, versículos 9 a 11, Atos, capítulo 10, versículos 23 a 48 e a canção Voltar ao Princípio. E comecemos em nome de Jesus, logo aqui, em 1 Reis, capítulo 16. Vamos lá. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou determinar você. Aliás, vou exterminar. Repetindo, versículo 3. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência, por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando-o com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e morreu, por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginete. Tibni morreu e Onri passou a reinar.
no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onre começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Onre fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onre, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onre morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onre, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou o alicerce da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segubi, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Prossigamos para o capítulo 17 de 1 Reis. Amém? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Queriti, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Queriti, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. A viúva estava apanhando lenha. Elias, a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim.
Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em cima da cama. Então clamou ao Senhor e disse: clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, porque afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu à voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Senhor Jesus. Salmo 134. Bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amém. Há homens bons e muito tiranos, nunca suportando. Profetas infantitubanos foram por nós reprovados. E a palavra do Senhor guardando, seu nome não erramos. Quem encobre a sua transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Repetindo, quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Provérbios 17, 9, 10 e 11. É que sem temor abandonamos o primeiro. Pelo que vivemos, a reviver é minha direção. Mesmo o nicolaísmo odiando e nisso Deus nos aprovando. Só isso não lhe satisfaz, ele quer ser em nós. Caso contrário, não surpreender. Amém. Atos capítulo 10, versículos 23 a 48. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles.
Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa porção da palavra para esse dia. Desfrutemos dela em nome de Jesus. Amém. Aquele que na mão direita Cristo nos sustém, andando entre os candelabros de ouro se mantém. Declara que a nós em seus atos conhece muito bem. Ao mesmo tempo tiranos nunca suportando. Profetas intitulados foram por nós reprovados, e a palavra do Senhor guardando, seu nome não erramos. Ferozes lobos na igreja entraram, e ao rebanho não preparam.
astutos homens dentre nós surgirão, e ao erro há muito se induzirão. Nada aos vorazes lobos nos cedemos, sobre os astutos homens prevalecemos. Tudo isso observou o Senhor, e nesses termos nos aprovou. Vejamos o que nós olhamos e aprova o Senhor. É que sem temor abandonamos o primeiro, ser o que nos levou aos juízos a entender é brilhar direção. Mesmo o nicolaísmo odiando isso, Deus nos aprovando. Só isso não lhe satisfaz, ele quer ser em nós. Caso contrário, nosso brilho inteirinho envolverá o Senhor. Voltará o príncipe a ver, rever não é retroceder, mas desde o início entender o que Deus quer.